Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Cláudia Ramos e quero dizer que para mim é um prazer muito grande poder ser útil a vocês de alguma maneira. Desejo, desde já não os conheço, mas desejo desde já que este seja um ano muito promissor para vocês, né? Que vocês tenham muito sucesso na hora que for fazer o vestibular. E é isso, e com muita garra, né? Com muito treino, a gente chega lá, ok? E é isso, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Espero que tudo fique muito claro para vocês. E é isso, que eu escolhi para vocês justamente assuntos de bastante relevância, né? Temas bastante relevantes para o Enem. Essa primeira aula é uma aula fundamental para entender os assuntos que falarei aqui com vocês posteriormente, tá? A aula 1 fala, portanto, sobre comunicação, linguagem e língua, ok? Então vamos começar por comunicação, né? Para a vida em sociedade é necessário que ocorra a comunicação. E foi justamente por isso que o ser humano desenvolveu a sua própria forma de se comunicar com o outro. Assim surge a língua, cujo principal aspecto são as palavras que a compõem. Porém, a comunicação ela não ocorre somente por meio de palavras. É possível comunicar uma mensagem utilizando imagens, sons, gestos, tá? E por aí vai, uma infinidade de possibilidades que temos de nos comunicar, ok? Surgem então os chamados os elementos da comunicação, elementos esses necessários para que a comunicação ocorra de forma satisfatória, ok? E começando pelo emissor, mensagem e receptor, não é? O emissor é aquele que envia a mensagem. A mensagem é o próprio texto em si. E o receptor é quem recebe a mensagem. Então eu vou dar um exemplo de mensagem trocada por WhatsApp entre mim e minha mãe, ok? Na verdade, minha mãe é que vai dar início a esse exemplo que eu quero trazer para vocês. Minha mãe, então, enviou uma mensagem para mim. No caso, minha mãe é a emissora, eu serei a receptora dessa mensagem, ok? Aí, dentro dessa mensagem, existe um assunto que precisa estar contextualizado. Vou voltar a exemplificar essa mensagem entre mim e minha mãe. A minha mãe tem muitas vezes por hábito de enviar mensagens trocadas, né? Compartilhar, melhor dizendo, mensagens trocadas com outras pessoas. E ela não pega o início do diálogo, não. Ela pega um diálogo bem já adiantado. E do nada, de repente, envia para mim. O que vai acontecer? E o que acontece sempre? Eu fico sem entender, porque ela não contextualizou, ela enviou dessa forma mesmo, da maneira como tinha falado com outra pessoa, e aí a nossa comunicação ela fica prejudicada, porque eu não sei o que ela quer com aquilo ali ao enviar a mensagem de outra, não chegou contextualizado para mim. Então, para que uma comunicação ela aconteça de forma satisfatória, eu tenho que prestar atenção a esses elementos, né? Porque senão ela vai ficar prejudicada de alguma maneira. O código. Existe um código que é enviado, né, por meio do emissor e que vai ser decodificado pelo receptor. E o código aí, no caso do WhatsApp, entre a gente, o código utilizado foi a própria língua portuguesa. Código tem a ver com o tipo de linguagem utilizada, tá? Então, o código aí utilizado foi a língua portuguesa. Se, por exemplo, um amigo meu, professor, resolve enviar para mim um artigo bem interessante sobre uma área aí da linguística, né, que eu gosto, que me interessa, se ele envia para mim em russo, já que ele estuda russo, ele vai enviar para mim o texto em russo.
Só que eu não entendo nada de russo. Ou seja, vai haver comunicação nesse momento? Não, a comunicação ela vai ficar prejudicada, porque eu não entendo nada de russo, ok? Então, o código, não é o tipo de linguagem utilizada para que a mensagem ela seja passada com eficiência. E, por fim, um outro elemento importante nesse processo de comunicação é o canal. O canal é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Então, por exemplo, dando mais uma vez, né, voltando para o WhatsApp. Se minha mãe ela está sem internet, ela vai conseguir enviar essa mensagem para mim? Não vai, né? O canal, nesse caso, a internet, se ela está sem, também vai prejudicar aí o processo da nossa comunicação. A comunicação não vai se efetivar, ok? Então, estão aí os 5 elementos da comunicação, que são imprescindíveis para que essa comunicação, nossa comunicação, ela ocorra de maneira satisfatória. Beleza? São eles, então, emissor, mensagem, receptor, o assunto, né, que tem que estar contextualizado dentro dessa mensagem, o código a ser utilizado e o canal, meio pelo qual a mensagem ela vai ser enviada. Aí logo abaixo aqui no material eu coloquei para vocês um retângulo, né? Eu dei destaque a essa informação muito importante. Vejam só, todos esses 6 elementos precisam estar em harmonia para que a comunicação seja satisfatória. Dei aí no exemplo do WhatsApp vários exemplos que com a falta de um deles, né, como prejudicou a comunicação entre os interlocutores, tá? Então, são elementos muito importantes em todo esse processo aí comunicativo, tá bom? Aí, logo abaixo, eu tenho uma tira, né, do Armandinho. Aí, vocês estão vendo aí no primeiro quadrinho, Armandinho está segurando uma placa com a mensagem "Vendo o pôr do sol". Aí chega o primeiro receptor dessa mensagem que para diante dele e diz: "Quanto quer pelo pôr do sol?" E ele meio que irritado, ele responde: "Não está à venda." Né? Você vê a exclamação mostrando aí o estado expressivo em que ele se encontra nesse momento. "Eu estou vendo o pôr do sol." Aí tá lá e na última tirinha, no último quadrinho ele fala: "Aproveite para ver também." Né? Ele não gostou nem um pouco da forma como o interlocutor interpretou, porque na verdade houve aí um ruído na comunicação. Por que houve um ruído na comunicação? Por causa da palavra "vendo", né? Houve uma interpretação aí, um duplo sentido, né, da palavra "vendo". Na verdade, houve uma ambiguidade. O que é uma ambiguidade? É o fato de uma palavra poder trazer mais de uma interpretação. E, de fato, é o que acontece com essa palavra. Né? Você está diante de um verbo que pode ter mais de um sentido. Vendo aí, no caso, a intenção dele era mostrar que ele estava vendo, de assistir, né? Assistindo ao pôr do sol. Mas o rapaz, o interlocutor, interpretou de outra maneira, como vendo do verbo vender, né? Eu vendo, tu vendes. Tanto é que ele fez a pergunta: "Quanto quer pelo pôr do sol?" Então, nesse momento, aliás, pessoal, é o que é muito comum acontecer, né, em tiras, em piadas. O humor, muitas vezes, é produzido por essa ambiguidade que determinada palavra pode trazer para o contexto, ok? Então, foi o caso aí desse ruído que aconteceu na comunicação entre interlocutores. Veja, eu coloquei aqui uma definição de ruído logo abaixo da tirinha. Ruído: qualquer interferência ocorrida no processo de comunicação que prejudique a intenção do emissor. Foi o que aconteceu. Armandinho não se fez entender pela mensagem ali que ele colocou. Então, houve um ruído, uma falta de entendimento aí por parte do receptor, provocando esse ruído na comunicação.
E aí vocês percebam os outros elementos, né, que aparecem aí da comunicação. É a mensagem, que é vendo o pôr do sol, o emissor dessa mensagem é o Armandinho, e o receptor é qualquer pessoa que parar para ler a placa. No caso, aí apareceu um adulto, né, pelo tamanho das pernas, no final, dá para saber que se trata de um adulto. E a mensagem, então, é vendo o pôr do sol. O contexto em que essa mensagem aparece, se a gente olhar aí pela imagem, né, você tem aí um final de tarde, e ele está posicionado num lugar, né, num local onde provavelmente dê para ver o pôr do sol. Beleza? O canal do envio dessa mensagem é a placa, né? E o código, mais uma vez utilizado, foi a língua portuguesa. Esse código ele foi decodificado pelo receptor. Beleza? Sendo que nessa comunicação houve esse ruído provocado pelo emprego de uma palavra, né? O verbo vender, que tem aí essas duas possibilidades de sentido. Ok? E é isso que provoca o humor da tira, nessa ambiguidade que a palavra vendo traz para a história, para o contexto. Tá bom? Então estão aí os 6 elementos vistos na prática através dessa tirinha. Bom, pessoal, agora conceito de linguagem e língua, que são conceitos que precisamos distinguir, né? São conceitos diferentes. Começando, portanto, por linguagem. Linguagem é a capacidade do ser humano de comunicar ideias e sentimentos a outra ou outras pessoas, seja por meio de palavras ou não. Então, a linguagem ela pode ocorrer de 2 tipos. Ela pode ser verbal ou não verbal, né? A única que tem o uso, o emprego de palavras no processo de comunicação é a linguagem verbal. A não verbal ela é encontrada em imagens e gestos, sons, ok? Então é muito importante, né? Há muitos textos que caem assim em prova, misturando às vezes até linguagem verbal e não verbal, que são chamados textos mistos ou híbridos, e mais recentemente tem essa nova nomenclatura muito utilizada, é a linguagem multimodal. Então, a linguagem multimodal é a mistura da linguagem verbal e não verbal, e tanto faz ser chamada de também linguagem mista ou híbrida. Então, para você ter aquela compreensão do todo, né, você tem que prestar atenção tanto na imagem não verbal, na linguagem não verbal, quanto na linguagem verbal, para você ter a interpretação do todo. Então, eu coloquei aqui exemplos. Ó. A linguagem mista, multimodal, pode ser encontrada em gráfico, anúncios publicitários, tirinhas, charges, né? E por aí vai. São vários exemplos, né, em que a gente tem a linguagem multimodal. E o que seria a língua? Língua é um sistema padronizado. O que é isso, sistema padronizado? É um sistema baseado em regras, né? Toda língua tem a sua regra, a sua gramática própria, né, de funcionamento. Então, é um sistema padronizado, utilizado por uma sociedade no processo de comunicação, tendo como código a linguagem verbal. Lembrando que essa linguagem verbal ela pode ser oral ou escrita, ok? Aí eu coloquei uma observação em relação a Libras. Libras é sim considerada uma língua. Tanto é que Libras quer dizer língua brasileira de sinais. Então, as palavras elas são representadas por sinais, né? E a entonação representada por expressões faciais. Então, posso dizer sim que Libras é um exemplo de língua. Ok, pessoal? E aí eu vou terminar. Eu escolhi 2 exercícios para a gente trabalhar um pouquinho isso que a gente acabou de ver. Um exercício é para a gente perceber bem essa diferenciação entre linguagem e língua. E o outro exercício é uma questão do Enem, tá? Uma questão própria do Enem. Nós vamos ver cada uma delas então. Mas gostaria que vocês respondessem
antes mesmo de ouvir a resposta. Queria que vocês pensassem um pouquinho e respondessem e vejam se vocês acertariam, né, a questão. Vamos lá. Exercício número 1. Sobre linguagem e língua, marque a alternativa correta. Letra A. Linguagem é a capacidade humana de se expressar por meio de signos verbais. Pensa aí, veja se ela está correta ou não. Letra B. Quando nos comunicamos oralmente, fazemos uso de signos sonoros. Portanto, estamos utilizando a linguagem não verbal. C. A linguagem não verbal, apesar de apresentar algumas restrições, permite a transmissão de qualquer mensagem desejada. A linguagem é uma criação social que passa por mudanças constantemente. A língua é uma criação social que passa por mudanças constantemente. E a letra E, o fato de surgirem novas palavras na língua comprova que ela se altera rapidamente. E aí, pessoal, vocês já acharam uma resposta dessas? O que vocês acham aí? Qual é a alternativa correta? De todas as 5, o que vocês marcariam aí como uma alternativa correta? Quem pensou na letra D de dado, pensou corretamente. É a resposta correta. A letra D diz o seguinte: a língua é uma criação social que passa por mudanças constantemente. Aliás, eu nem falei sobre isso, né, na aula de hoje, mas isso com certeza vai ser falado posteriormente. A língua, ela não é estática, pessoal. A língua, ela é um organismo vivo, está em constantes transformações, ok? Só que essas transformações não ocorrem da noite para o dia. Levam um tempinho, por isso que eu já descarto a letra E. A letra E está dizendo que o fato de surgirem novas palavras na língua comprova que ela se altera rapidamente. Esse rapidamente não é de forma rápida que essa transformação acontece. Não, ela leva um tempinho, ok? Então já descarto a letra E. A resposta correta é a letra D. Vamos ver porque a A, B e a C não procedem. Letra A. Linguagem é a capacidade humana de se expressar por meio de signos verbais. Esse finalzinho está incompleto, não é só por meio de signos verbais. Por meio de signos não verbais também. Tudo isso compreende a linguagem. É a forma de nos expressarmos, tanto verbalmente ou não, né? Pode ser, eu posso me expressar através da dança, por exemplo, né? Da expressão corporal. Então, não é só através de signos verbais. Aí não. Letra B. Quando nos comunicamos oralmente, fazemos usos de signos sonoros. Portanto, estamos utilizando a linguagem não verbal. Falei disso ainda há pouco. Quando nos comunicamos oralmente, fazemos uso de signos sonoros. Ok. Portanto, estamos utilizando a linguagem não verbal? Aí não. É a linguagem verbal. Lembra que a linguagem verbal compreende textos escritos e orais, tá? Linguagem verbal. E a letra C. A linguagem não verbal, apesar de apresentar algumas restrições, permite a transmissão de qualquer mensagem desejada. Nem sempre, né, a linguagem não verbal, se tiver só ela, muitas vezes, sem uma parte verbal, a gente não vai entender. Então, não permite a transmissão de qualquer mensagem desejada. Não é bem assim. Muitas vezes, para você entender, né,
a mensagem, você precisa ter também a parte verbal para entender o texto como um todo. Muitas vezes a linguagem não verbal sozinha, por si só, não vai passar, né, o entendimento do que é para ser passado. Então é isso, pessoal. Resposta correta, a única correta é a letra D de dado. Bom, vamos à próxima questão e última, que é uma questão do Enem. Isso aqui é só o pontapé, tá, pessoal? Para que vocês possam buscar mais exercícios na internet, em outras fontes, né? Quanto mais vocês treinarem, a gente já sabe que a prática é que vai trazer a concretização do conhecimento, né? Teoria vocês já têm, agora é partir para a prática. Quanto mais vocês treinarem, mais preparados vocês estarão, né, para fazer uma boa prova. E Enem é isso, é treino, é muito treino. Beleza? Vamos lá então, mais uma tirinha. Agora é as cobras. Primeira cobrinha diz: será que algum dia os cientistas conseguirão explicar o universo? Acho que sim. A outra responde, né? E no final conclui, mas só para outros cientistas. Pelo que deu para perceber, tá falando daquela linguagem, né, técnica, específica, muito voltada, né, para textos científicos, né? Então, muitas vezes são termos técnicos voltados para um público específico e o público leigo, que não pertence a essa área, muitas vezes não tem a compreensão daqueles termos técnicos usados nesses textos, né, científicos. Mas vamos ver o que diz o enunciado da questão. No que diz respeito ao uso de recursos expressivos em diferentes linguagens, o cartoon produz humor, brincando com a... Aí eu tenho lá as opções A, B, C, D e E. Caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica. B. Deterioração do conhecimento científico da sociedade contemporânea. Impossibilidade de duas cobras conversarem sobre o universo. Dificuldade inerente aos textos produzidos por cientistas. Complexidade da reflexão presente no diálogo. Já deu para perceber, você poderia, eu acho que até ficar em dúvida em duas, né? Letra A, letra D de dado. Mas veja que no enunciado ele fala em recursos, uso de recursos expressivos em diferentes linguagens. Qual é a opção que mostra isso? É a letra A, né? A caracterização da linguagem utilizada em uma esfera da comunicação específica. A linguagem, no caso, utilizada é aquela linguagem técnica utilizada numa comunicação específica que é a de textos científicos. Ou seja, sem sombra de dúvida, a letra A é a que atinge ao que o enunciado quer, né? O uso de recursos expressivos em diferentes linguagens. Para isso, o cartoon produz humor, brincando justamente com essa caracterização da linguagem utilizada. Ok? Então, resposta aí, letra A. Bom, pessoal, como eu falei, né, o ideal é que vocês treinem bastante, isso aí é só o pulo do gato, para que vocês continuem treinando mais. Ok? Próxima aula, nós vamos falar, aula 2, é sobre as funções da linguagem, e é uma aula que eu vou dividir em duas, né, para que ela fique bem clara, ela não é tão simples de se entender. São 6, né, as funções da linguagem. Eu falarei de 3 delas numa aula e outras 3 na aula seguinte.
E a última aula, algo também muito recorrente, outro assunto muito recorrente no Enem, é sobre variações linguísticas, um assunto também muito importante que eu escolhi para trabalhar com vocês, tá bom? Então, por enquanto é só e até a próxima aula. Um abraço a todos, fiquem bem. Tchau, tchau.